Bem-vindo ao show de horrores do Hamas. No palco do dito mundo civilizado estão os terroristas que buscam ganhos políticos e dinheiro para continuar perpetrando seu ódio aos judeus, mostrando 4 caixões, 2 deles com os corpos de 2 crianças, um bebê de 9 meses, o Kfir Bibas, e uma criança de 4 anos, o Ariel Bibas. Também estavam ali o corpo da mãe Shiri e de Oded Lifshitz. E esse é o tema do vídeo de hoje. Oi pessoal, hoje eu vou direto ao assunto, tá bom? Por conta do tema, ser um vídeo muito pesado, tá bom? Eu vou direto ao assunto. Então pessoal, a família Bibas e Oded Lifshitz eles foram capturados durante o pogrom de 7 de outubro de 2023 por civis palestinos. Eles foram levados para Gaza e vendidos para algum grupo terrorista que atua nesse local, que pode ser o Hamas, o Fatah e tem outros grupos também. O casal Lifshitz era pacifista e defendia a causa palestina. Tanto a família Bibas quanto o casal Lifshitz moravam no kibbutz Nir Oz. Kibbutz, pessoal, significa fazenda coletiva. Os pais de Shiri eram argentinos e foram mortos durante o pogrom. E Ader Bibas, que era marido de Shiri Bibas, se ofereceu para ser levado pelos terroristas a fim de proteger a sua família. Só que chegou um grupo de civis palestinos e levou a Shiri e as crianças, como podemos ver nessa imagem que ficou aí, bastante conhecida. O kibbutz de Nir Oz foi fundado em 1º de outubro de 1955, onde antes era um assentamento judaico. Na época, muitos membros do kibbutz foram mortos por pogroms de árabes palestinos, que na época eram chamados de árabes. E por falta de segurança, muitos membros foram embora. Em 1957, o kibbutz foi refundado. Então, pessoal, por que eu estou contando essa história? Porque em todos os vídeos que eu faço mostrando os reféns israelenses, vem gente falar: não, porque os israelenses roubaram a terra dos palestinos, eles estavam lá. Não, tá? Vocês veem aqui, esses kibbutz foram fundados onde antes era um assentamento judaico, ok? Então, eles não roubaram terra de ninguém. Vale lembrar que nunca existiu um país chamado Palestina, A Palestina, quando Israel foi fundado a partir da determinação da ONU, a Palestina estava sob mandato britânico, antes tinha pertencido ao Império Turco-Otomano, ok? Então, pessoal, em Gaza não tinha nenhum israelense vivendo. Em 2005, Israel, mediante um acordo com os Estados Unidos, retirou todos os israelenses da faixa de Gaza. Em 2006, o Hamas foi eleito pela população de Gaza e em 2007, esse grupo terrorista entrou em guerra civil com o Fatah. E foi lá, um show de terror. Eles pegaram os membros do Fatah, arrastaram pelas ruas, enfim, foi uma barbaridade. Nisso, pessoal, tanto Israel quanto o Egito fecharam as suas fronteiras. O Hamas é financiado principalmente pelo Irã. Apesar do Irã ser xiita e o Hamas ser sunita, como eles têm um inimigo em comum, Israel, então ambos se uniram contra os israelenses. O objetivo do Hamas é acabar com Israel e implantar na região um califado, um governo islâmico. Vindo uma debilidade do governo israelense por conta da quantidade de manifestações contra o primeiro-ministro Bibi Netanyahu e com um suposto treinamento do Wagner Group na Síria, o Hamas arquitetou o pogrom de 7 de outubro, objetivando fazer com que o acordo entre Israel e a Arábia Saudita não se realizasse, e também sequestrar o maior número de israelenses para trocá-los por terroristas presos em Israel. Shiri Bibas e as crianças Ariel e Kfir se tornaram um dos símbolos dos reféns israelenses.
Havia uma desconfiança, sim, pessoal, de que eles estivessem mortos, tá? Por quê? Porque o exército de Israel nunca encontrou nenhuma mamadeira nos túneis ou fraldas, então sim, havia essa desconfiança. O Hamas chegou a falar que eles tinham sido mortos num bombardeio israelense, mas eles mentiram várias vezes, né? E mentiram no caso, por exemplo, da Daniela Gilboa. Eles falaram a mesma coisa, que ela tinha morrido num bombardeio israelense e tal, e ela está viva. Enfim, pessoal, havia esperanças, né? Os israelenses e os judeus do mundo todo chegaram a fazer festa de aniversário para as crianças, o aeroporto Ben Gurion estava lotado de presentes para eles, né? Então, sim, havia muita esperança de que essas crianças estivessem vivas. Enquanto estava no cativeiro, o Yarden Bibas foi obrigado pelo Hamas a gravar um vídeo implorando ao Netanyahu que a sua família fosse enterrada em Israel. Ele leu uma mensagem do Hamas, né? Hoje, pessoal, os terroristas fizeram uma cerimônia assim horripilante, né? Mais uma que mostrou a bestialidade dessas pessoas. E aí, pessoal, surgiu uma dúvida, mostra ou não mostra essas imagens? Essas imagens foram produzidas pelos terroristas. Então, mostrar essas imagens estaria dando voz a eles. Eu concordo com isso, só que tem um problema. Daqui a um tempo, os apoiadores do Hamas, no Brasil e no mundo todo, eles vão negar que isso aconteceu. Eles vão falar que o Hamas simplesmente colocou os corpos nos caixões e entregou para a Cruz Vermelha. E que tudo esse show de horror, a gente que inventou. Foram os sionistas que inventaram isso. Como eles fizeram com o 7 de outubro, por exemplo. Eles negam os massacres, eles negam a história dos bebês decapitados, eles negam a história das pessoas decapitadas, das mulheres estupradas, eles negam tudo isso. Entendeu? E foi o próprio Hamas quem divulgou. Então, pessoal, daqui a um tempo, eles vão negar. Né? A hora que Israel der a resposta, vocês vão ver aparecer gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lugar, falando não, eles não fizeram nada disso, imagina. Aí eles vão recortar o que interessa, né? Que é alguns reféns dando tchauzinho, vão falar só teve isso aqui. Aí esse é o problema, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, o general Eisenhower, general americano, ele mandou filmar todos os campos de concentração que os americanos e os ingleses libertavam. E ele falava o seguinte, olha, os nazistas vão negar tudo isso aí. Filma, tira fotos, deixa tudo documentado, porque eles vão negar. E dito e feito, pessoal, os nazistas negaram, né? Então, pessoal, infelizmente, algumas coisas eu vou mostrar, não vou mostrar tudo, tá? Mas eu vou mostrar aí algumas coisas, tá? Pessoal, e o Hamas colocou uma música alegre e tal, um show horroroso, eu vou ter que tirar a música por conta de direitos autorais, tá? Bom, pessoal, no caixão, Hamas escreveu prisioneiro desde 7 de outubro, mas
né? Nenhum deles eram prisioneiros, né? Eles eram reféns, certo? E chamou a atenção também, pessoal, a quantidade de civis palestinos aí no show da barbárie, né? Principalmente a quantidade de crianças. Pessoal, está uma comoção muito grande, né? E as pessoas saíram às ruas, estava chovendo lá, tal, e mesmo assim as pessoas ficaram esperando, né? Os carros passarem e tudo mais. Pessoal, o show do Hamas foi tão horrível que até a ONU, que gosta do Hamas, se pronunciou condenando, e foram necessárias, né, um monte de cerimônias desprezíveis, horrorosas, certo? E com reféns cadavéricos, né, para a ONU finalmente se pronunciar sobre alguma coisa. Enfim, pessoal, as mudanças na sociedade israelense com certeza ocorrerão, né? Elas já ocorreram por conta do 7 de outubro, e acho que essas cerimônias aí bestiais do Hamas, elas também produzirão aí um trauma coletivo bastante sério na sociedade israelense. Eu não sei determinar agora quais serão os desdobramentos e tal, mas com certeza algumas mudanças aí ocorrerão. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.